Módulo 2, História da Igreja. Ao longo da história, a Igreja nunca fugiu dos problemas. A Igreja correu para os problemas. Luca Martini. Edificarei minha igreja, disse Jesus em Mt 16.18. Esta expressão destaca-se dentre as mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, eclesia, composta com a preposição ek, fora de e o verbo kaleo, chamar, portanto. Eclesia denota originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos que visam um propósito específico. O termo eclésia, em grego, é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. Este conceito de eclésia prevalecia especialmente na capital grega, Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como Assembleia Constituinte até 40 vezes por ano. O uso secular do termo também aparece no NT. Em Et 19.32,41, por exemplo, eclésia refere-se a um ajuntamento enfurecido de cidadãos que reuniram em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. F. 2.19. A eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. A Septuaginta, tradução grega do Et, também emprega eclésia quase 100 vezes, usualmente com tradução do termo hebraico kahal do hebraico assembleia, convocação, congregação. Tanto no Antigo como no Novo Testamento o termo às vezes refere a uma assembleia religiosa, NM 16.3, DT 9.10, e em outras ocasiões em uma reunião visando propósitos seculares, até mesmo os malignos, Gênesis 49.6, JZ 20.2, 1 RS 12.3. Uma palavra hebraica com significado semelhante a kahal é eda, assembleia, agrupamento, congregação, reunião. É de relevância notar que a eclesia é frequentemente usada na Septuaginta para traduzir kahal, mas nunca eda. Pelo contrário, esta última palavra é mais frequentemente traduzida por sinagogu, sinagoga, por exemplo, a frase comunidade de Israel na versão Septuaginta. Ex 16, NM 14, 20. A palavra sinagogu, assim como seu equivalente hebraico eda, tem o significado essencial de pessoas reunidas. Hoje, quando escutamos a palavra sinagoga, usualmente temos retrato mental de uma assembleia de judeus reunidos para orar e escutar a leitura e exposição do Et. Significado semelhante se acha também no NT, LC 12.11, Et 13.42. Embora os cristãos primitivos costumavam evitar a palavra para descrever eles mesmos, Tiago, TG 2.2, não a evita ao referir-se aos crentes que se reuniam para adorar, talvez por serem os seus leitores convertidos judaicos, na sua maioria. Como consequência, quer nos refiramos aos termos hebraicos comuns kahal e eda, quer as palavras gregas sinagogu e eclésia, o significado essencial continua sendo o mesmo. A igreja consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. A palavra grega kuriakos, pertencentes ao Senhor, que aparece apenas 2 vezes no NT, 1 com 11.20, AP 1.10, deu origem a church, igreja em inglês, também kirche em alemão e kik na Escócia. No cristianismo primitivo, tinha o significado de lugar onde se reunia a eclesia, a igreja. O local da assembleia, independente do seu uso ou ambiente, era considerado santo ou pertencente ao Senhor, porque o povo de Deus se reunia ali para adorá-lo e servi-lo. Hoje a igreja comporta vários significados. Refere-se sempre ao prédio onde os crentes se reúnem. Hoje vou à igreja. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. A minha igreja ensina o batismo por imersão. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo que agora pertencem a Ele. Nos círculos teológicos, a questão da origem exata da igreja do NT tem sido alvo de intensos debates. Alguns têm adotado uma abordagem bastante ampla, e sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana, incluindo as pessoas que já exerceram fé nas promessas de Deus, a partir de Adão e Eva, Gênesis 3.15.
Outros apoiam o início veterotestamentário para a Igreja especificamente nos relacionamentos pactuais entre Deus e seu povo, a partir dos patriarcas e continuando durante o período mosaico. Alguns, por exemplo, acreditam que a Igreja foi fundada quando Cristo começou publicamente seu ministério e chamou os 12 discípulos. Restam diversos posicionamentos particulares, inclusive o de alguns ultradispensacionalistas, que acreditam que a Igreja não ter começado realmente antes do ministério e viagens missionárias do apóstolo Paulo. Várias são as razões para crermos que a Igreja teve sua origem ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no último dia da festa judaica chamada Pentecostes. Embora antes da era cristã, Deus certamente se associou a uma comunidade pactual de fiéis. Não há evidências claras de que o conceito de igreja existisse no período do Et. Ao citar expressamente Eclesia pela primeira vez, MT 16.18, Jesus falava de algo que iniciaria futuro. Edificarei ou economia é um verbo futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a Igreja dependa inteiramente da obra por Ele na terra, sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo. Jó 16.7, Et 20.28. 1 Co 12.13. Millard J. Erickson observa que Lucas não emprega eclesia no Evangelho, mas a palavra aparece em Et 24 vezes. Este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Et. Imediatamente após aquele evento em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o Evangelho, conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Et 1.8. E a partir daquele dia, a Igreja continuou a propagar-se e a crescer em todo o mundo, mediante o poder e orientação daquele mesmo Espírito Santo. A história da Igreja é vital para a nossa compreensão da instituição da Igreja cristã. Muito pode ser aprendido a partir do conhecimento entre o tempo apostólico e o presente. A Igreja sempre existiu na mente e no coração do Pai, desde antes da fundação do universo, tem sido sempre, desde a era apostólica até o presente, é a história da graça divina no meio das falhas humanas. Muitas vezes se tem dito isso, e qualquer pessoa que examine essa história com atenção não pode deixar de se convencer que é verdadeira em meio às inverdades. Lendo as cartas do NT, vemos que mesmo nos tempos apostólicos o erro se manifestou, e que inimizade, contenda, ira, briga e discórdia com outros males tinham apagado o amor no coração de muitos cristãos verdadeiros. Deixaram as suas primeiras obras e seu primeiro amor e alguns que tinham iniciado a fé em espírito, depois procuravam ser aperfeiçoados pela carne. Mas havia muito mais do que isso. Não somente existiam alguns verdadeiros crentes com vidas cheias de irregularidades e que procuravam, pelas suas palavras, atrair discípulos, assim como também havia outros que eram falsos cristãos, mas que entraram despercebidamente entre os irmãos, semeando a discórdia. Isso fica bem claro em AP 2.1, 7 na carta à Igreja de Éfeso. Hoje a nossa cultura é confrontada com novas perspectivas religiosas, das quais se apresentam sob a bandeira cristã e isso não é mais novidade. A história está repleta de heresias que tentam se infiltrar na Igreja, incluindo as ideias falsas do arianismo, gnosticismo, montanismo e marcionismo. Compreender a doutrina cristã à luz da história da Igreja ajuda a discernir entre modismo e doutrina da fé cristã. A Igreja que antes, ou seja, desde a fundação do mundo, era um mistério oculto de Deus, F 3.9, fora revelada em Cristo tornando-se o Mysterium Dei, segredo de Deus, conhecido pelos homens. A expressão em F 3.9, oculto de Deus, indica que a Igreja esteve sempre na mente de Deus, e vindo a ser conhecida pelo ministério terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Igreja de Deus começou a formar-se e revelar-se no tempo, quando João Batista disse: Eis aqui Cordeiro de Deus. João 36. Na manhã do dia de Pentecostes, enquanto os seguidores de Jesus, em torno de 120 pessoas, estavam reunidos em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles. Todo esse acontecimento carregado de realidade visível a ponto de que os crentes reunidos viram descer do alto línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um. O efeito desse acontecimento foi o tríplice: A. Iluminar as mentes dos discípulos e atualiza a compreensão de reino de Deus. B. Não era um império político, mas um reino espiritual na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todos aqueles que o aceitam pela fé. C. Tal manifestação visível audível desencadeou na então Igreja o fervor do Espírito, e o poder da expressão e a convicção do testemunho nos ouvintes.
O Espírito Santo desde então habitou de forma permanente na Igreja, não em sua organização ou mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão. Desde o derramamento do Espírito Santo naquele dia, a comunidade dos primeiros anos foi chamada com muita propriedade, Igreja Pentecostal. Assim, a Igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Evidentemente, nos primeiros anos de sua história, as atividades da Igreja limitam-se àquelas cidades e arredores. Em todo o país, sobretudo na Galiléia, havia grupos de pessoas que creiam em Jesus como o Rei Messias, porém, não chegaram até nós dados ou informações de nenhuma natureza que indiquem a organização, nem o reconhecimento de tais como igreja. As sedes da igreja daquela época eram um cenáculo, no Monte Sião, e o pórtico de Salomão no templo. Todos os membros da Igreja Pentecostal eram judeus. Era comum acreditar que nenhum dos integrantes da Companhia Apostólica, a princípio, que os gentios fossem admitidos membros da Igreja. Era natural crer que os gentios devessem primeiro se converter ao judaísmo e depois se tornar membro da Igreja. As Escrituras eram lidas nas sinagogas em hebreu antigo e eram traduzidas por um intérprete, frase por frase, em linguagem popular. Os judeus gregos, ou helenistas, eram descendentes dos judeus da dispersão, ou seja, os judeus cujos antepassados estavam em terras estrangeiras. Muitos desses judeus haviam se estabelecido em Jerusalém ou na Judéia e haviam formado sinagogas para atender às suas várias nacionalidades. A leitura dos primeiros 6 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos dá a entender que durante esse período, o apóstolo Pedro era o dirigente da igreja. Em todas as ocasiões era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar, de operar milagres e de defender a igreja que então nascia. Isso não significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, de sua facilidade de sua expressão e de seu espírito diretivo. Ao lado de Pedro, o homem prático, encontramos João, o homem contemplativo e espiritual, que raramente falava, porém tudo em grande estima pelos crentes. Em uma igreja comparativamente pequena em número, todos da mesma raça, todos obedientes à vontade do Senhor, todos na comunhão do Espírito de Deus, pouco governo humano era necessário. Esse governo era administrado pelos 12, os quais atuavam com um só corpo, sendo Pedro o principal, atuante como porta-voz. Et 5.13 indica o alto conceito em que os apóstolos tinham, tanto pelos crentes como pelo povo. A arma usada pela igreja, através da qual havia de levar o mundo aos pés de vários discursos ou pregações de Pedro, e nenhum dos outros discípulos nesse período, pode-se pensar que Pedro era o único pregador. Contudo, a leitura cuidadosa da história demonstra que todos os apóstolos e toda a igreja davam testemunho do Evangelho. Cristo era o testemunho de seus membros dado que temos registrado. 2.1 A Igreja Antiga. Não há documentos que comprovem quantos membros tinha a igreja no contexto de Et 2, na festa judaica do Pentecostes. É bem verdade que crescia gloriosamente como explicitado em Et 2.49. O testemunho dos primeiros crentes era vital para o triunfo da nascente igreja, tudo isso sem distinção entre clérigos e leigos. Não havia nenhuma atenção especial sobre a liderança a não ser de cristãos legítimos quanto à pregação apostólica acerca de crucificado e ressuscitado. Inicialmente, o grande esforço deste grupo de homens necessitava de auxílio sobrenatural, uma vez que se propunham sem armas materiais nem prestígio social, transformar uma nação, tendo que enfrentar diversas autoridades do Estado. Esse auxílio sobrenatural manifestou-se na forma de operação de sinais e maravilhas. Et 3.1, 2 fala da cura do coxo que estava na Porta Formosa. Esse milagre atraiu uma multidão para ouvir a Pedro e aceitar a Cristo. Logo depois estava escrita a morte de Ananias e Safira, ao serem repreendidos por Pedro. A esses milagres seguiram-se outros que incluíam cura de enfermidades. Contudo, este poder não estava limitado a Pedro nem aos apóstolos. Está escrito que prodígios e milagres eram realizados por Estevão, Et 6.8. Essas obras poderosas atraíam a atenção do povo, motivaram investigação e abriram os corações das multidões para receberem a fé em Cristo. O amor de Cristo ardia no coração daqueles homens e os contagiaram a mostrarem este amor para com seus condiscípulos, a viver em unidade de espírito, em gozo e comunhão, e, especialmente, a demonstrar interesse e abnegação pelos membros da igreja que necessitavam de socorro materiais. Et 2.42-45, 4.32-35 diz que os mais ricos davam suas propriedades de forma liberal, ou seja, voluntária. Ninguém era compelido pela lei ou pela exigência dos pobres em tomar as propriedades dos ricos.
Os ricos davam voluntariamente. Deve considerar-se, foi uma experiência em uma pequena comunidade onde todos estavam juntos. Naquela comunidade todos estavam cheios do Espírito Santo, aspirando todos eles, em seu caráter, a executar os princípios do Sermão do Monte. A experiência surgiu com a expectativa da iminente volta de Jesus, quando os bens terrenos não mais seriam necessários. Como experiência financeira foi um fracasso, e logo abandonada, pois a igreja em Jerusalém ficou tão pobre, que durante uma geração se recolhiam ofertas nas outras igrejas para ajudá-la. O sistema provocou seus próprios males morais, dentre outros, o egoísmo de Ananias e Safira. De modo geral, a igreja em seu início não tinha faltas. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter, abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de paixão missionária. Permaneceu em seu território, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Foi necessário o surgimento da severa perseguição para que se decidisse a ir a outras nações a desempenhar sua missão mundial. Assim, tal inclinação missionária veio a acontecer mais tarde. A Palestina, onde o cristianismo deu seus primeiros passos, ocupava posição geográfica privilegiada, pois ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia, e a Arábia com a Ásia Menor. A Ásia Menor na época falava o grego, uma língua universal apesar de o império dominante ser o romano, que unia em um só governo boa parte do mundo conhecido. Era um governo pacífico e próspero e viajar já não era difícil. Apesar de muitas religiões, o mundo estava vazio espiritualmente, ou seja, um momento propício para manifestar às pessoas Jesus Cristo. Entramos agora numa época da história curta da Igreja, cerca de 15 anos apenas, que é de alta significação não só histórica como também teológica. O segredo usado para o crescimento da Igreja foi o testemunho de seus membros. Enquanto aumentavam os membros, aumentavam as testemunhas e mensageiros de Jesus Cristo. Em suma, os motivos que impulsionaram o crescimento foram: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e partir do pão, perseveravam na oração, possuíam temor, muitos sinais e maravilhas se faziam, muita alegria e sinceridade. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi um dos primeiros cristãos a ter a visão do Evangelho para o mundo inteiro. Esse ideal o levou ao martírio. A visão de expansão da Igreja para níveis universais, e isso fez com que se levantassem forças contrárias para perseguir a Igreja de Jesus. O primeiro mártir da Igreja é Estevão, condenado à morte por apedrejamento, estabelecido pelo sumo sacerdote em Jerusalém. Com isso, a Igreja em Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco e outros até Antioquia. A partir das perseguições, os cristãos fugiam, porém, pregavam o Evangelho e testemunhar as maravilhas que Jesus operava. Essa perseguição foi benéfica para a Igreja, como sofrer por causa do Evangelho é benéfico. Na oposição dos judeus, Deus deu crescimento da Igreja para espalhar os discípulos de Jesus pelo mundo fora de Jerusalém. Ao longo dos 3 séculos do cristianismo havia tanto competição entre as religiões como o espírito de tolerância. Embora nunca tomassem recursos de armas para se defenderem, os cristãos foram o único elemento social perseguido por período prolongado. A falta de participar em festas e ritos de idolatria dos templos, bem como sua hospitalidade com outras religiões. A adoração aos ídolos estava entrelaçada com os aspectos da vida. As imagens eram encontradas em todos os lares, e até em cerimônias cívicas para serem adoradas. O cristianismo abalou as sensibilidades dos sábios filósofos justamente pelo entusiasmo de seus aspectos, e entraram em conflitos com os vendedores de ídolos e os comerciantes da idolatria. O cristianismo rejeitava toda forma ou objeto de adoração, enquanto o paganismo aceitava as diversas formas que iam surgindo. A adoração ao imperador era considerada uma prova de lealdade. O cristianismo considera todos os homens iguais, por isso foram considerados como niveladores da sociedade, portanto, perturbadores da chamada ordem social. Com o tempo, a influência dos judeus na Igreja havia declinado completamente e o trabalho missionário das comunidades cristãs era intenso. Das centenas de missionários que o alvoroçaram o mundo dessa época nos primeiros 2 séculos da era cristã era intenso. Paulo concentrava suas atividades nas principais cidades do leste do mar Mediterrâneo, Chipre e Ásia Menor, onde o cristianismo floresceu mais rapidamente, até ser preso e executado durante a perseguição do imperador Nero. Portanto, apesar do número de cristãos ser relativamente pequeno ao tempo do falecimento dos apóstolos, uma característica da igreja dessa época foi realmente a expansão. A pregação na época enfatizava o retorno iminente de Cristo,
mas quase um século havia passado e o Senhor não retornará. Por isso, a segunda característica será a estagnação seguida da consolidação. O incêndio de Roma foi a causa que deu início real ao ciclo da perseguição romana. Em 64 d.C., mais de 2/3 da cidade de Roma foram destruídos por um grande incêndio, com um número incalculável de vítimas e de danos materiais. Como ninguém assumisse a culpa e as invenções apontassem para direções sinistras, até mesmo o próprio imperador, trataram de achar um bode expiatório. Nero inflamou mais ainda o ânimo de revolta popular contra os cristãos, jogando sobre eles a culpa pelo incêndio. Esse imperador, destacado por sua intensa crueldade, ordenou a perseguição e morte violenta dos cristãos em Roma. De início apenas uma perseguição local. Às vezes havia também em Antioquia e Éfeso, mas até o ano 250 d.C. eram perseguições esporádicas e desorganizadas. Depois o imperador Domiciano, 81 d.C., 96 d.C., proibiu totalmente o culto cristão e renovou o decreto que obrigava todos os cidadãos ao culto ao imperador. As igrejas da Ásia Menor sofrem muito nessa fase e provavelmente está a perseguição referida no livro de Apocalipse. O imperador Trajano, 98 d.C., 17 d.C., a perseguição diminuiu. Até 250 d.C. toleram-se cristãos. A perseguição violenta chegou a ser retomada na época do imperador Marco Aurélio, 161 d.C. 180 d.C., mas durou apenas cerca de 15 anos. Fez muitos mártires, especialmente em Lyon e Veneza, na Itália. Contudo, na terceira fase da perseguição, a igreja amargou maior sofrimento. O imperador Décio, 249 d.C., 251 d.C., assumiu o trono e decretou que os cristãos fossem caçados e mortos em todo o Império Romano. É o início da perseguição universal. Diocleciano, 284 d.C., 251 d.C., 53 anos depois, o imperador, por achar que os cristãos eram os culpados por todas as tragédias que assolaram o império, renovou e reforçou as bases do decreto da perseguição universal. Se no período de Décio o número de mártires cristãos já era incalculável, Diocleciano superou todos os antecessores em violência. Os cristãos eram mortos com toda sorte de métodos e com requintes de crueldades, decapitado com espada se o condenado era cidadão romano nato, condenados a serem jogados aos animais ferozes famintos no meio das arenas, crucificação, queimados e sufocados com calor, e açoites e torturas. Milhares cristãos convertidos aceitavam naturalmente o martírio e consideravam uma honra morrer por Cristo. Contudo, alguns abriam mão da fé na hora de escolher morrer, ou sacrificavam ao imperador para adquirir o certificado de isenção. A perseguição da igreja durou pouco mais de 2 séculos e meio. Em 313, o imperador Constantino assinou juntamente com Licínio, que governava no Oriente, o famoso Edito de Milão, que punha fim em toda perseguição religiosa, proclamava o cristianismo como religião lícita, religião legal, além de conceder plena liberdade religiosa para todos os habitantes do império. Por causa de muitos fatores políticos e sociais, e também do que se consideravam ira dos deuses, na época em que Constantino se tornou imperador, o bem-estar do Império Romano se tornava precário. Dizia-se que os deuses estavam infelizes por causa da religião dos cristãos, que se recusavam a oferecer-lhes sacrifícios e, por esta razão, a Igreja novamente sofreu mais perseguições no período entre 250 d.C. e 311 d.C., mas Cristo amparou a Igreja. Alguns irmãos que abandonaram a Igreja por causa da perseguição começaram a voltar. O Evangelho entrou nos círculos sociais mais importantes, na corte imperial, no exército, na nobreza. Porém, a unidade do império parecia depender cada vez mais da existência de uma religião oficial fundamentada no tripé: um Deus, um império e um imperador. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservavam afastados todos aqueles que não queriam um real encontro com Cristo por meio da conversão verdadeira. A igreja multiplicava-se. Não sabemos se por causa das perseguições ou talvez por causa delas, a igreja crescia velozmente. Ao findar-se o período de perseguição, a grande igreja era suficientemente numerosa para constituir a instituição mais poderosa do império. Muitos negaram a fé, outros tantos foram exilados do império. Mesmo assim, a lista daqueles que deram a vida pela fé nas perseguições de Décio a Diocleciano foi muito grande. A igreja conseguiu sobreviver e crescer ainda mais devido à relativa paz de 40 anos entre as duas perseguições e o Edito de Milão.
O problema dos lapsos caídos foi grave no século II depois de Cristo e III depois de Cristo. Hermas, o pastor, e Cipriano de Lapsis escreveram tratados sobre a questão. Hermas, que escreveu o livro O Pastor, representa uma posição mediadora que aceita uma única queda. Os lapsos seriam aceitos de volta, mas não mais para o lugar de líderes. Os lapsos seriam membros de segunda classe na igreja. Embora Cipriano seja muito duro com os lapsos, ele os chama a um abundante arrependimento para demonstrar sua tristeza e aflição, sem desesperar pela misericórdia de Deus. Apenas estes seriam recebidos novamente na igreja. Fatos interessantes aconteceram no período da perseguição. Os escritos do Novo Testamento foram terminados, entretanto a formação do Novo Testamento foi terminada. Entretanto a formação do Novo Testamento com livros que o compõem como cânon não foi imediata. Algumas igrejas aceitaram somente os livros como inspirados e outras igrejas livros diferentes. Os livros foram aceitos gradualmente. 2. O crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. A perseguição aproximou as igrejas e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. O aparecimento da heresia impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé, e com eles algumas autoridades para executá-las. 3. O Credo Apostólico, a mais antiga e mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante este período. Nesta época surgiram 3 escolas teológicas. Uma em Alexandria, outra na Ásia Menor e outra na África. Os maiores vultos da história do cristianismo passaram por essas escolas: Orígenes, Tertuliano e Cipriano. Juntamente com o desenvolvimento da doutrina, desenvolveram-se também as seitas, ou como lhes chamavam as heresias na igreja cristã. Os cristãos não só lutavam contra as perseguições, mas contra as heresias e doutrinas corrompidas. Os gnósticos, do grego gnosis, sabedoria, conhecimento, acreditavam que Deus Supremo é espírito absoluto e causa de todo o bem, enquanto matéria é completamente macriada por um ser inferior que é Jeová. Os ebionitas, do hebraico que significa pobre, eram judeus que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Rejeitaram a Jesus, porém creem em um Cristo celestial. Seus maniqueus, de origem persa, foram chamados por esse nome, em razão do seu fundador por nome Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitaram a Jesus, porém creem em um Cristo celestial. Marcionismo. Marcion, seu líder, foi nativo de Porto, foi a Roma perto de 138 e se tornou membro da Igreja de Roma. Embora talvez não seja correto chamar Marcion de gnósticos, ele compartilhou vários de seus pontos de vista. O judaísmo é mau. Jeová não é o mesmo Deus do Novo Testamento e baseou-se quase exclusivamente em Paulo. Contrasta a imoralidade e crueldade do Antigo Testamento com a espiritualidade, amor e misericórdia do Novo Testamento. E montanismo é uma reação às inovações que foram introduzidas nas igrejas pelo gnosticismo e paganismo em geral às custas da fé e da moral. Foi organizado na Frígia entre 135 e 160 por Montano com Priscila e Maximila, profetisas do movimento, em resposta a uma iluminação do Paracletos, para proclamar o estabelecimento do reino de Cristo e pregar contra o mundanismo das igrejas. O montanismo é uma explosão de profetismo, dando maior importância às revelações e visões. Inovacionismo. Foi o montanismo aparecendo novamente em outra época, sem as reivindicações proféticas. Novaciano foi condenado em 251 por um concílio romano que reunia 60 bispos. Após a perseguição de Décio, quando muitos negaram a fé, Novaciano liderou os que queriam muito rigor para os que caíram. Este movimento cismático encontrou muita recepção na África e na Ásia Menor, onde absorveu o que restou dos montanistas. A doutrina é muito semelhante ao das atuais igrejas católicas. Donatistas, como os novacionistas e os montanistas, estavam preocupados principalmente com as questões de disciplina. O movimento surgiu após a perseguição de Diocleciano e especificamente em relação ao que entregaram as escrituras às autoridades. Os donatistas insistiram numa disciplina rigorosa e numa membresia pura. No ano 305 d.C., quando Diocleciano abdicou o trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida, e aqueles que a professam eram castigados com torturas e morte. Logo após a abdicação de Diocleciano, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Os 2 rivais mais poderosos eram Magêncio e Constantino. Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa com os seguintes dizeres: "Por este sinal vencerás".
Constantino ordenou que seus soldados empregassem para a batalha o símbolo que se conhece como labarum, e que consistia na superposição de duas letras gregas XP. Em batalha travada sobre a ponte Milvio, Constantino venceu o exército de Magêncio e este morreu afogado caindo nas águas do rio. Após esta vitória, Constantino fez aliança com Licínio e posteriormente com Maximino, os outros dois pretendentes à coroa. Em 323 d.C., Constantino alcançou o posto supremo de imperador, e o cristianismo foi então favorecido. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. Em muitos lugares os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Em todo o império os templos pagãos eram mantidos pelo Estado, mas com a conversão de Constantino, passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. A subida ao trono de Constantino, o Grande, marca uma nova era na história da Igreja e por isso é conveniente examinar rapidamente a sua carreira pública. Nasceu na Grã-Bretanha, e diz que a sua mãe era uma princesa britânica. Depois da morte de seu pai, que foi muito estimado pela sua justiça e moderação, as legiões romanas estacionadas em York saudaram-no como César e vestiram-no com a púrpura imperial. Apesar de Galeriano se ofender com esta aclamação, ele não estava preparado para se arriscar numa guerra civil, opondo-se a ela, e portanto, ratificou o título que o exército dera a seu general, e concedeu-lhe o 4º lugar entre os governadores do império. Durante os 6 anos que se seguiram administrou Constantino a prefeitura da Gália com uma perícia notável, e ao fim desse tempo tomou posse de todo o Império Romano, visto que Maximínio e Galério no intervalo tinham morrido. Apenas restava agora um competidor ao trono, Maxêncio, um forte defensor do paganismo, e logo que Constantino obteve conhecimento exato dos seus recursos, marchou contra ele com um grande exército e venceu-o completamente. A questão de Constantino ser ou não realmente cristão sempre tem sido ponto de dúvida entre os escritores sagrados, e tem-se apresentado muitas e diferentes razões como prova de que adotou a religião cristã. Mas se efetivamente se converteu, podemos afirmar positivamente que não foi antes de marchar contra Maxêncio, tendo, segundo se diz, presenciado durante essa marcha, um fenômeno extraordinário no firmamento, e sido favorecido com uma visão notável. Até esse tempo estava ainda indeciso entre o paganismo e o cristianismo. A religião de Cristo, saindo como do deserto e das prisões, tomou posse do mundo, até nas estradas principais, nos íngremes cumes dos montes, nos fundos barrancos e nos vales distantes, nos tetos das casas, e nos mosaicos dos sobrados se via a cruz. A vitória era completa e decisiva. Até nas moedas de Constantino se via o lábaro com o monograma de Cristo levantando-se acima do dragão vencido. Do mesmo modo o culto e o nome de Jesus se exaltaram acima dos deuses vencidos do paganismo. De fato, começava uma ordem de coisas inteiramente nova, e o imperador romano tornou-se o principal da Igreja. A administração do Estado e dos negócios civis foi reunida com o governo da Igreja e podia-se presenciar o espetáculo extraordinário de um imperador romano presidir os concílios da Igreja e tomar parte nos debates. O domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. Como se vê do reconhecimento do cristianismo como religião preferida surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo como para a Igreja. As perseguições acabaram, a crucificação foi abolida, todos os templos foram restaurados e muitos outros construídos, o infanticídio foi reprimido, as lutas de gladiadores foram proibidas. Apesar de os triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas ao povo, a sua aliança com o Estado inevitavelmente trouxe resultados ruins para a Igreja. As igrejas eram mantidas pelo Estado e seus ministros privilegiados não pagavam impostos e seus julgamentos eram especiais. Iniciou-se a perseguição aos pagãos, o que acabou acarretando muitas conversões falsas. Todos queriam ser membros da Igreja e quase todos eram aceitos. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam postos na Igreja para, assim, obterem influência social e política. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, é certo, porém eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. E aos poucos as festas pagãs foram incorporadas aos rituais da Igreja, porém com novos nomes que se adequassem ao cristianismo. Enfim, a devoção a Vênus e Diana foi substituída pela devoção à Virgem, daí surge a devoção mariana. As imagens dos mártires começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência, daí surge a devoção aos santos. O efeito desastrado desta primeira união da Igreja com o Estado fez-se sentir imediatamente. Levantaram-se contendas e o imperador foi nomeado árbitro pelas partes rivais.
Mas logo que dava sua decisão sobre a questão, esta continuava rejeitada com desprezo pela parte cujas razões eram desatendidas. Repetiu-se a mesma coisa uma vez e outra, até que o imperador se indignou, e recorreu a meios violentos para reforçar o seu poder. Isso provava até a evidência e inutilidade e a inconveniência daquela proteção a que os cristãos de tão boa vontade, mas tão cegamente se submeteram. Até então tinham os concílios da Igreja sido compostos de bispos e presbíteros de uma província, mas durante o reinado de Constantino foram consagradas as assembleias, que o imperador podia reunir e dissolver à vontade. Chamavam-se concílios ecumênicos ou gerais, e tinham por fim a discussão das questões mais importantes da Igreja. A primeira destas assembleias reuniu-se em Niceia, na Bitínia, para o julgamento diário, que ensinava que Nosso Senhor fora criado por Deus como qualquer outro ser sujeito ao pecado e ao erro, e que, por consequência, não seria eterno como Pai. Foi a isso que Constantino chamou uma ninharia, quando o informaram da heresia. O concílio, porém, com poucas exceções, deu-lhe o nome de horrível blasfêmia. Os bispos sentiram tanto a indignidade que Ário fizeram pensar sobre o bendito Senhor, que taparam os ouvidos enquanto ele explicava as suas doutrinas, e declararam que quem expunha tais ensinamentos era digno de anátema. Como repressão às heresias crescentes foi escrita a célebre Confissão de Fé, conhecida como Credo de Niceia, no qual está clara e inteiramente anunciada a doutrina das Escrituras Sagradas com referência à divindade do Senhor. Ário e seus adeptos receberam ao mesmo tempo sentença de desterro, e possuir ou fazer circular os seus escritos era considerado como grande ofensa. A conduta posterior do soberano mostrou que o seu modo de proceder naquela ocasião não obedecia a nenhuma convicção profunda nem determinada. Atendendo um pedido de sua irmã Constância, cujas simpatias pelo partido ariano eram bastante fortes, ordenou que o heresiarca voltasse do exílio, e revogou a interdição dos seus escritos. Ário foi, portanto, plenamente restituído a favor do imperador, e tratado na corte com todas as distinções. Ário, presbítero de Alexandria, mais ou menos no ano 318 d.C., defendeu a doutrina que considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus, não admitia a existência eterna de Cristo, pregava que Cristo teve princípio. O principal opositor dessa doutrina foi Atanásio, também de Alexandria. Atanásio afirmava a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo e sua existência eterna. A contenda estendeu-se a toda a Igreja. Depois de Constantino ter feito tudo para solucionar a questão, sem obter êxito, convocou, então, um concílio de bispos, o qual se reuniu em Niceia, Bitínia. No ano 325 d.C., Atanásio, que então era apenas diácono, teve direito a falar, mas não a voto. Apesar dessa circunstância, conseguiu que a maioria do concílio condenou as doutrinas de Ário, no Credo da Niceia. Contudo, Ário estava politicamente bem amparado. Suas opiniões eram sustentadas por muitos membros influentes pertencentes às classes elevadas, inclusive pelo filho e sucessor de Constantino. Por essa razão foi Atanásio 5 vezes exilado, e o mesmo número de vezes trazido do desterro. Quando um amigo de Atanásio lhe disse: "Atanásio, o mundo está contra ti", ele respondeu: "Assim seja, Atanásio contra o mundo". Nos últimos 7 anos, Atanásio passou-os em Alexandria, onde morreu no ano 373 d.C. Suas ideias, muito depois de sua morte, foram vitoriosas e aceitas por toda a Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. Foram consubstanciadas no Credo de Atanásio, que durante algum tempo acreditava haver sido escrito por ele, porém mais tarde descobriu-se que outra pessoa o escreveu. A controvérsia de Apolinário era bispo em Laodiceia quando declarou que a natureza divina tomou lugar da natureza humana de Cristo. Esta heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. A única controvérsia prolongada desse período, surgida na Igreja Ocidental, foi a que dizia respeito ao pecado e à salvação. Teve origem com Pelágio, monge que foi da Grã-Bretanha para Roma, cerca do ano 410 d.C. Sua doutrina declarava que não herdamos as tendências pecaminosas de Adão, mas que a alma faz a sua própria escolha, seja para pecar, seja para viver retamente. Que a vontade humana é livre e cada um é responsável por suas decisões. Contra essa ideia surgiu o maior intelecto da história do cristianismo, depois do apóstolo Paulo, o poderoso Agostinho, que sustentava que Adão representava toda a raça humana, que no pecado de Adão todos os homens pecaram e são pecador e todo o gênero humano. A doutrina de Pelágio foi condenada pelo Concílio de Cartago em 418 d.C., e a teologia de Agostinho de Hipona tornaram-se ortodoxia da Igreja.
Eusébio de Cesareia, 260 d.C., 340 d.C., escreveu sua História Eclesiástica, onde apresenta a história da Igreja desde seu início até 324 d.C. A sua crônica começa com Abraão, e vai a 323 d.C. Deu estrutura cronológica para toda a história medieval. Escreveu a vida de Constantino, onde louva o imperador. Foi acusado de ser semi-ariano. Atanásio, 298, 373 d.C., assistiu ao Concílio de Nicéia, mas aparentemente não foi um grande luminário lá. Após a morte de Cirilo, Atanásio foi eleito bispo de Alexandria em 328 d.C. Durante seu bispado foi exilado 5 vezes por Constantino e seus sucessores. Sua força se tornou tão grande que os últimos 2 mandatos do exílio não podiam ser cumpridos. Nesse período, a ortodoxia nicense já havia triunfado sobre o arianismo. Sua vida pode ser dividida em 3 etapas. Antes de Nicéia, em 325 d.C., luta contra o arianismo 325 DC-361 d.C. e período de vitória da ortodoxia, 361, 373 d.C. João Crisóstomo, 345, 407 d.C. Boca de Ouro, em razão de sua eloquência inigualável, foi o maior pregador desse período. Chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, sua fidelidade, zelo reformador e coragem não agradavam à corte. Foi exilado e morreu no exílio. Teodoro de Mopsuestia, 345, 428 d.C., foi príncipe dos exegetas da antiguidade. Em contraste com os alexandrinos, ele e Crisóstomo procuravam proclamar o sentido natural do texto. Foi defensor, pelo menos em parte, de Nestório. Defendeu insistentemente a integridade da humanidade de Cristo. Basílio de Cesareia, 329, 379 d.C., foi instalado na sede Cesareia em 370 d.C. Logo em seguida começou uma série de negociações teológicas, primeiro com Atanásio e depois com o Papa Dámaso, para promover a reunião das igrejas cismadas pela controvérsia sobre a Trindade. Graças à sua obra de organizador e legislador, criou uma nova concepção da instituição monástica. Colocou como ideal o quadro dos cristãos em Jerusalém, et 2, 4, e destacou daí a obediência ao superior. Gregório de Nissa, 331, 395 d.C., irmão mais novo de Basílio, foi um estudante da Bíblia e de Orígenes. Foi eleito bispo em 371 d.C., tornou-se o defensor mais avançado do credo da Nicéia. Foi o primeiro a procurar estabelecer por considerações racionais a totalidade das doutrinas ortodoxas. A filosofia se tornou uma auxiliadora da teologia. Embora divergir de Orígenes, especialmente em cosmologia, na maior parte aceitou o ensino deste no que podia acordá-lo à fé explícita da Igreja. Gregório de Nazianzo, 330, 390 DC, foi eleito bispo em 372 d.C., junto com os 2 anteriores. Procurou reconciliar as 2 proposições de Atanásio, a identidade de essência entre pai e filho com a distinção de pessoalidade entre pai e filho. Os 2 Gregórios também procuravam salvar a reputação de Orígenes para a ortodoxia. Assim adotaram a doutrina de Orígenes, que rezava que o Logos se uniu com a natureza sensível pela mediação de uma alma humana racional. Acrescentaram que o Logos tomou todas as partes da natureza humana em comunhão consigo e as permeava. Jerônimo, 347, 419 d.C., foi o autor da Vulgata, que ele insistiu traduzir do grego, NT, e hebraico et, salvo os salmos que já foram traduzidos da Septuaginta, LXX. Jerônimo introduziu 2 outros elementos à Igreja Ocidental que tiveram grandes repercussões lá. Introduziu a vida asiática na Europa Ocidental. A importância disto só pode ser avaliada à luz da forma que a Igreja toma na Europa medieval. Introduziu também Orígenes ao Oeste. Por causa de uma tradução tendenciosa por parte de Rufino, Jerônimo fez uma tradução ao pé da letra de Orígenes. Mais tarde ficou embaraçado de ter seu nome ligado a Orígenes. Condenou a doutrina deste, mas sempre admirou seu estilo de escritor. Além de suas traduções da Bíblia e de Orígenes, Jerônimo é famoso por seus comentários nas Escrituras. Seu primeiro, 388 d.C., comentário foi sobre Eclesiastes, seguido no mesmo ano por Gálatas, Efésios e Tito. 3 anos depois publicou um sobre 5 dos profetas menores. De 397 d.C. até 419 d.C. completou os profetas menores, bem como Jonas, Daniel, Isaías, Ezequiel e Jeremias. E do NT, apenas Mateus.
Ambrósio de Milão, 397 d.C., foi um grande administrador eclesiástico, pregador e teólogo. Foi a pregação de Ambrósio que trouxe Agostinho ao Evangelho. Era governador imperial da área ao redor de Milão quando o bispo da cidade morreu em 374 d.C. O povo unanimemente queria que Ambrósio aceitasse ser bispo. Crendo ser isto a vontade de Deus, renunciou ao seu cargo político, distribuiu seus bens aos pobres, e após sua eleição, iniciou um estudo intensivo das Escrituras. Foi um grande pregador apesar de sua exposição ser desfigurada pela interpretação alegórica das Escrituras. Resistiu ao imperador Teodósio, não o permitindo participar da ceia até que humilde e publicamente se arrependesse do massacre dos Tessalonicenses. Aparentemente foi Ambrósio que introduziu o cantar de hinos na Igreja Ocidental. Agostinho, 354-430 d.C., é o nome mais ilustre desse período, bispo em Hipona na África. Escritor de vários livros sobre o cristianismo e sobre a própria vida. Porém a fama e a influência de Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual ele foi o maior expositor, desde o tempo de Paulo. 2.2 A Igreja Medieval. Quando os bárbaros invadiram o Império, a Igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente do de Constantinopla. No Ocidente o Império desapareceu, e a Igreja veio a ser a guardiã do que restava da velha civilização. Por isto, o Papa chegou a ter grande prestígio e autoridade. Porém, enquanto que no Oriente duvidava-se de sua autoridade, em Roma e vizinhanças esta autoridade se estendia até além dos assuntos religiosos. Tudo isto nos mostra que em uma época em que a Europa estava em caos, o papado preencheu o vazio, proporcionando certa estabilidade. O período de crescimento do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve o apogeu no tempo de Gregório VII, mais conhecido por Hildebrando. Hildebrando reformou o clero que se havia corrompido, elevou as normas de moralidade de todo o clero, exigiu o celibato dos sacerdotes, libertou a Igreja da influência do Estado, pondo fim à nomeação de papas pelos reis e imperadores. Hildebrando impôs a supremacia da Igreja sobre o Estado. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo de manobras. De um bispo semelhança aos outros, o de Roma passa a ser o primeiro entre os demais, e finalmente, cabeça incontestável da Igreja. Vários papas de grande envergadura dos quais devemos citar, Inocêncio, 402-417 d.C. Celestino, 422-432 d.C. Leão e 440-461 d.C. e Gregório I, 590-604 d.C. Até Constantino, os antigos autores católicos insistem que a Igreja Romana foi fundada por Pedro e que tenha tido uma linha de papas, vigários de Cristo. Desde então Oscar Cullmann, teólogo protestante, examina detalhadamente a questão de Pedro ter estado em Roma. Conclui que estava lá e lá foi martirizado. Nega, entretanto, que tenha fundado a Igreja ou passado seus direitos aos bispos subsequentes. Outro elemento que contribuiu para fortalecer a posição de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais ou de pequenas cidades serem relacionadas a alguma igreja em cidade grande ou incorporadas num sistema diocesano. Esta prática começou no século II como resultado do sistema missionário das igrejas-mães. De Constantino a Gregório Magno, a oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento hierárquico. Constantino se considerava bispo e até mesmo o bispo dos bispos em coisas formais e até doutrinárias. Sem sua permissão não se pode sequer reunir um sínodo. Roma surge como árbitro entre as igrejas. No conflito entre os arianos e Atanásio, este contribuiu para fortalecer Júlio por ter recorrido ao bispo de Roma, pedindo que convocasse um concílio. Esta e outras questões entre as igrejas do leste e da África foram exploradas pelos papas para fortalecer suas próprias posições. Assim, questões religiosas seriam resolvidas pelo sumo pontífice de religião, e não pelos magistrados civis. Do século XIII em diante começa o suave declínio do poder papal para o que concorreram fatos e circunstâncias históricas diferentes. Com o século XIII desapareceu completamente o gosto pelas cruzadas. A corrupção constante na corte romana, o favoritismo e o mercantilismo que presidiam as decisões do Papa e da Cúria, igualmente estimulava a dissidência. A imoralidade dominava o clero. A cadeira papal era objeto de ambição mais desenfreada. A influência adquirida pelos franceses na Itália e Sicília, após queda dos imperadores germânicos, foi sobremodo prejudicial ao papado.
As cruzadas foram expedições organizadas pela nobreza sob a inspiração do papado para libertar a Terra Santa, isto é, a Palestina, onde Jesus Cristo nasceu, pregou e morreu, do domínio dos turcos. Estes, originários do Turquestão, haviam se convertido ao Islã, e uma de suas tribos, os Seljúcidas, ocupou em meados do século XI a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina e parte da Ásia Menor, proibindo as peregrinações de cristãos. Para salvar a Europa Oriental e a Terra Santa, o Papa Urbano II convocou a nobreza europeia, dando origem em 1095 à Primeira Cruzada, transformando assim a guerra tão comum no Ocidente em guerra contra os infiéis. As cruzadas, que se estenderam até o século XIII, tiveram como principal motivação a fé, seguida do gosto pela aventura e pelo interesse de cidades italianas em incentivar o comércio, que já existia com os muçulmanos. A população da Europa medieval possuía mentalidade profundamente religiosa. Vivia apegada a superstições e profecias que prenunciavam o fim do mundo. Eles acreditavam que os problemas que estavam acontecendo eram causados pela ocupação do túmulo de Cristo, o Santo Sepulcro na Terra Santa, em Jerusalém, pelos muçulmanos. Portanto, em sua mentalidade, a solução para seus problemas era acabar com o poder islâmico sobre a região. Além disso, a Igreja pregava aos fiéis que, se lutassem contra a ocupação da Terra Santa, estariam agradando a Deus e conquistando um lugar no paraíso. As cruzadas representavam vantagens para a nobreza secundogênita, uma vez que apenas os primogênitos teriam direito de herança sobre a terra e os bens da família. Assim, os movimentos cruzadistas davam a esses nobres a chance de possuir terras, motivando-os a lutar contra os infiéis. A explosão demográfica foi outro fator para que ocorressem as expedições. A necessidade de obter terras para diminuir a pressão populacional na Europa foi decisiva para o início do movimento. Além disso, a Igreja queria diminuir a violência que era comum na Idade Média e estava presente em festas e banquetes com o intuito de divertir. Para isso, o clero decidiu redirecionar essa violência para causas mais úteis. No caso, expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Os europeus tinham interesse também nos produtos orientais, especiarias, pimenta, cravo, canela, etc., tecidos, joias, etc. Primeira Cruzada, de 1095 a 1099. Convocada na França como uma guerra santa pelo Papa Urbano II, teve início efetivamente com a partida rumo a Jerusalém em 1096. Obtiveram sucesso, conquistaram a Terra Santa, o Principado de Antioquia, e os condados de Trípoli e Edessa, ficando estes praticamente independentes do rei de Jerusalém. Os expedicionários fundaram vários estados no Oriente Próximo, conhecidos, então, pela denominação de Outremer, ou seja, além-mar. Esses estados estavam organizados segundo os padrões feudais. Segunda Cruzada, de 1147 a 1149. Foi estimulada por São Bernardo, em vista da retomada pelos islâmicos da cidade de Edessa. O fracasso só não pode ser considerado pleno, porque Lisboa acabou sendo conquistada aos muçulmanos pelos soldados cruzados que saíram de Flandres e da Inglaterra em direção à Palestina. O resultado ali obtido foi de fundamental importância para a formação do Reino de Portugal. Fora isso, também, conseguiu os cruzados normandos conquistaram aos infiéis possessões anteriormente pertencentes ao Império Bizantino, Corfu, Corinto e Tebas. Na Segunda Cruzada não houve aquele calor ardente nem o empenho da primeira. Como consequência, suas forças pereceram na Ásia Menor e as que alcançaram a Palestina sofreram grave derrota em 1148, quando tentavam tomar Damasco. Foi um desastre total, deixando profundo ressentimento no Ocidente contra o Império do Oriente em face do insucesso. Terceira Cruzada, de 1189 a 1192. Decidida pelo Papa Gregório VIII, essa cruzada foi organizada depois que o sultão Saladino retomou Jerusalém, a Cidade Santa. Teve a participação de Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, do imperador Frederico Barbarossa, ou Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Felipe Augusto, de França. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Nela, Frederico Barba Ruiva, então com 67 anos, morreu afogado e Ricardo Coração de Leão assinou com Saladino um acordo que permitia aos cristãos peregrinar com segurança até Jerusalém. Quarta Cruzada, de 1202 a 1204. A Quarta Cruzada teve grandes consequências políticas e religiosas. Em vez de se dirigirem para a Terra Santa, que era o ponto crucial do conflito entre cristãos e muçulmanos, resolveu se deslocar na direção de Constantinopla. O Papa Inocêncio III não gostou desta ideia e proibiu este desvio do propósito inicial, que tinha como meta derrubar o imperador Aleixo III.
Tudo isto por causa da promessa de Aleixo, filho do deposto Isaque II, que prometeu aos cruzados bom pagamento pelo auxílio para que assumissem o império. O imperador foi derrubado, mas Aleixo não conseguiu cumprir suas promessas, motivo pelo qual os cruzados tomaram Constantinopla em 1204 e saquearam seus tesouros. As relíquias das igrejas foram as mais visadas. O Império Oriental foi dividido. Balduíno de Flandres foi feito imperador e um patriarca latino foi nomeado papa. Esta conquista latina tornou-se um desastre porque enfraqueceu o Império Oriental e agravou o ódio entre a cristandade grega e latina. A Cruzada das Crianças, 1212, constituída por crianças e adolescentes que acreditavam estarem possuídos do poder divino e, por isso, alcançariam com facilidade e sucesso a posse de Jerusalém. Multidões de crianças e jovens partiram da França e do Sacro Império em direção aos portos do litoral, querendo de lá embarcar em direção à Palestina. Teve fim trágico pois, além de muitos pereceram na viagem, assim que alcançaram o porto de Alexandria, no Egito, foram vendidos pelos mercadores de Marsella, como escravos para os muçulmanos. Quinta Cruzada de 1217 a 1221. Essa cruzada ficou conhecida pelo completo fracasso que conseguiu. Chefiada primeiro por André II, rei da Hungria e depois por João Brienne, não conseguiu suportar as enchentes do rio Nilo no Egito, e viu-se obrigada a desistir de seus objetivos. Eram constituídos por austríacos, cipriotas, francos da Síria frios, húngaros e noruegueses. Foi motivada pela decisão de Inocêncio III em tomar uma fortaleza muçulmana existente sobre o Monte Tabor, no Egito. Sexta Cruzada, de 1228 a 1229. A Sexta Cruzada teve como líder o imperador Frederico II que partiu em 1227, adoeceu e retornou. Ao chegar o Papa Gregório IX o considerou desertor e, tendo outros motivos para hostilizá-lo, o excomungou. Em 1228 partiu novamente e no ano seguinte, assinou um tratado feito com o sultão do Egito, obteve a posse de Jerusalém, Belém, Nazaré e um ponto da costa. Jerusalém ficou em poder dos cristãos novamente. Mas em 1244 foi definitivamente perdida mais uma vez. Quando o espírito das cruzadas estava morrendo, o rei francês Luís IX levou uma expedição desastrosa contra o Egito. Foi preso e num ataque em Tunis em 1270 foi morto. Sétima Cruzada, de 1248 a 1250. Foi organizada a partir de pregação de Inocêncio IV feita no Concílio de Lyon, 1245. Teve por comandante Luís IX de França. Também enfrentou problemas com as cheias do Nilo, onde debateu-se e foi eliminada pelo tifo. Luís IX acabou capturado na derrota que sofreu em Mansurá e seus correligionários, para reavê-lo, submeteram-se a pagar um pesado resgate de 500.000 moedas de ouro. Oitava Cruzada, 1270. Também foi comandada por Luís IX. A situação no Oriente Próximo apresentava-se bem mais complicada que em qualquer outro período anterior às demais cruzadas. As ordens religiosas cristãs existentes na região para defendê-la e auxiliar os peregrinos encontravam-se em discórdia umas com as outras. Os turcos encontravam, além de desunidos, enfrentando a ameaça de outro poderoso inimigo, os mongóis, chefiados por Gengis Khan. Por outro lado, os cristãos estavam sendo atacados e conduzidos em direção ao mar Mediterrâneo pelos muçulmanos seljúcidas, ou mamelucos, do Egito. Nem bem desembarcou em Tunis. Luís IX veio a falecer devido à peste. Devido, entre outras coisas, à sua abnegação, Luís IX, mais tarde, passou a ser conhecido como São Luís. Considerando os objetivos, as cruzadas foram um fracasso. Não conquistaram de modo permanente a Terra Santa. Não se tem certeza de ter evitado o avanço do islamismo. O seu custo foi muito caro em vidas e em bens. Acredita-se, porém, que as cruzadas motivaram o crescimento da Europa, principalmente no comércio das cidades ao norte da Itália, e a grande rota comercial dos Alpes e do Reno cresceram de importância. A rica civilização do Oriente contribuiu para o enriquecimento da cultura europeia. Por toda a Europa houve melhora do desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento teológico através do escolasticismo se desenvolveu. A Igreja presenciou muitos movimentos religiosos populares. As universidades se desenvolveram. Grande desenvolvimento na literatura vernácula e artística. A Europa no período das Cruzadas despertou-se e iluminou-se se comparada com séculos anteriores. 2.3 A Reforma Protestante. 5 grandes movimentos de reforma surgiram na Igreja, contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. São eles:
Os albigenses, os puritanos surgiram em 1170 no sul da França. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, à adoração de imagens e às pretensões sacerdotais. O Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição contra eles, e a seita foi dissolvida com o assassinato de quase toda a população da região. Os valdenses apareceram ao mesmo tempo em 1170 com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes, e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestante na Itália. João Wycliffe, nascido em 1324, recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela. Ele era contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho meros símbolos. Traduziu o Novo Testamento para o inglês e seus seguidores foram exterminados por Henrique V. João Hus, nascido em 1369, foi um dos leitores de Wycliffe, pregou as mesmas doutrinas, e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Foi excomungado pelo Papa, e então retirou para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos voltou a convite da Igreja para participar de um concílio católico romano de Constança, sob a proteção de um salvo-conduto. Entretanto, o acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel a hereges. Assim João Hus foi condenado e queimado. E Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominicano, em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer aos seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos de seu tempo. Foi preso, condenado e enforcado e seu corpo queimado na Praça de Florença em 1498. Neste período de 200 anos, o grande acontecimento foi a Reforma, iniciada na Alemanha. Teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência a Roma. Anotemos algumas das forças que conduziram a Reforma e ajudaram o seu progresso. Uma dessas forças foi o movimento conhecido como Renascença, ou despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. A maioria dos estudiosos italianos desse período eram homens destituídos de vida religiosa. Até os próprios papas dessa época destacavam-se mais por sua cultura do que pela fé. No norte dos Alpes, na Alemanha, na Inglaterra e na França, o movimento possuía sentimento religioso, despertando novo interesse pelas escrituras, pelas línguas gregas e hebraicas, levando o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé independente dos dogmas de Roma. Por toda parte, de norte a sul, a Renascença solapava a Igreja Católica Romana. A invenção da imprensa veio a ser um arauto e aliado da reforma que se aproximava. A imprensa possibilitou o uso comum das escrituras, e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. As pessoas que liam a Bíblia prontamente se convenciam de que a Igreja Papal estava muito distanciada do ideal do NT. Os novos ensinos dos reformadores, logo que eram escritos, também eram logo publicados em livros e folhetos, e circulavam aos milhões em toda a Europa. O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformados com a autoridade estrangeira sobre suas próprias igrejas nacionais. Resistiram à nomeação de bispos, abades e dignitários da igreja local, feitas por um papa que vivia em um país distante. Não se conformaram, o povo, com a contribuição do óbolo de São Pedro, para sustentar o papa e para a construção de majestosas catedrais em Roma. Havia uma determinação de reduzir o poder dos concílios eclesiásticos, colocando o clero sob o poder das mesmas leis e tribunais que serviam para os leigos. A mentalidade de reforma e de independência despertava a Europa, iniciada na Alemanha, no eleitorado da Saxonia, sob a direção de Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. O Papa Leão X, em razão da necessidade de avultadas somas para terminar as obras da Basílica de São Pedro em Roma, permitiu que seu enviado, João Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, as quais, dizia, possuíam a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos ou vivos, em cujo nome fosse as bulas compradas, sem necessidade de confissão, nem absolvição pelo sacerdote. Tetzel fazia esta indagação ao povo: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu.
Lutero, por sua vez, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgências, denunciando o falso ensino. A data exata fixada pelos historiadores como início da Grande Reforma foi registrada como 31 de outubro de 1517. Na manhã desse dia, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Porém, em sua aplicação atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Os dirigentes da Igreja procuravam em vão restringir e lisonjear Lutero, que permaneceu firme. Após longas e prolongadas controvérsias e a publicação de folhetos que tornaram conhecidas as opiniões de Lutero em toda a Alemanha, seus ensinos foram formalmente condenados. Lutero foi excomungado por uma bula do Papa Leão X, no mês de junho de 1520. Pediram então ao eleitor Frederico da Saxonia que entregasse preso Lutero, a fim de ser julgado e castigado. Entretanto, em vez de entregar Lutero, Frederico deu-lhe ampla proteção, pois simpatizava com suas ideias. Lutero recebeu a excomunhão como um desafio, classificando-a de bula execrável do anticristo. No dia 10 de dezembro, Lutero queimou a bula, em reunião pública, à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores, estudantes e do povo. Juntamente com a bula, Lutero queimou também cópias dos cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Em 1521, Lutero foi citado a comparecer ante o Concílio Supremo do Reno. O novo imperador Carlos V concedeu um salvo-conduto a Lutero, para comparecer a Worms. Apesar de advertido por seus amigos de que poderia ter a mesma sorte de João Hus, que nas mesmas circunstâncias, no Concílio de Constança, em 1415, apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus inimigos, Lutero respondeu-lhes: irei a Worms ainda que me cerquem tantos demônios quantas são as telhas dos telhados. Finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu ao concílio. Em resposta a um pedido de que se retratasse e negasse o que havia escrito, após algumas considerações respondeu que não podia retratar-se, a não ser que fosse desaprovado pelas Escrituras e pela razão, e terminou com estas palavras: Praesto sum, aliud facere non possum, Deus adilva-me. Amém. Tradução: aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Instaram com o imperador Carlos para que prendesse Lutero, apresentando como razão que a fé não podia ser confiada a hereges. Contudo, Lutero pôde deixar o Worms em paz. Enquanto viajava de regresso à sua cidade, Lutero foi cercado e levado por soldados do eleitor Frederico para o castelo de Wartburg. Ali permaneceu durante um ano, enquanto as tempestades de guerra e revoltas rugiam no império. Entretanto, durante esse tempo Lutero não permaneceu ocioso. Nesse período traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, obra que por si só o teria imortalizado, pois essa versão é considerada como fundamento do idioma alemão escrito. Isto aconteceu no ano de 1521. O Antigo Testamento só foi completado alguns anos mais tarde. Ao regressar do castelo de Wartburg a Wittenberg, Lutero reassumiu a direção do movimento a favor da reforma, exatamente a tempo de salvá-la de excessos extravagantes. Em 1529 a Dieta reuniu-se na cidade de Espira, com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Nessa reunião da Dieta, os governadores católicos que tinham maioria condenaram as doutrinas de Lutero. Os príncipes resolveram proibir qualquer ensino do luteranismo nos estados em que dominassem os católicos. Ao mesmo tempo determinaram que nos estados em que governassem luteranos, os católicos poderiam exercer livremente sua religião. Os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. Desde esse tempo ficaram conhecidos como protestantes, e as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas como religião protestante. Ao mesmo tempo em que a reforma seguia adiante na Alemanha, ela também se iniciava na Suíça, sob o comando de Ulrico Zwinglio. De modo diferente de Lutero, esse sacerdote nunca foi monge e tampouco experimentou uma conversão intrincada. Sua conversão foi um processo intelectual lento, no qual ele passou a entender as Escrituras e a perceber como a Igreja Católica estava distante delas. Durante os 10 anos de serviço como pároco em Glarus, na Suíça, Zwinglio atuou, em 2 ocasiões, como capelão de alguns jovens mercenários suíços. O que viu fez com que fosse contra a prática dos rapazes, que vendiam seus serviços de guerreiros, e, portanto, posicionou-se publicamente contra essa prática. Para Zwinglio, esse pequeno incidente foi apenas o começo de uma carreira que abrangeria tanto a reforma política quanto a religiosa. Serviu como sacerdote em Incidel de 1516 a 1518. Por ter sido muito influenciado por Erasmo,
Zwinglio aprofundou-se no estudo do Novo Testamento grego daquele grande erudito. Sua pregação começou a ter cunho mais evangélico. No primeiro dia do ano de 1519, Zwinglio se tornou líder da principal igreja de Zurique. Ao chegar, anunciou que, em vez de seguir os textos prescritos no lecionário, pregaria sobre o Evangelho de Mateus. Isso foi praticamente um ato de desafio à igreja, embora, naquele momento, ele não tivesse intenção alguma de se separar de Roma. No mesmo ano, a peste chegou a Zurique, e quase um terço da população da cidade foi vitimada. Zwinglio fez de tudo para ministrar ao povo, até que ele mesmo contraiu a doença. Os 3 meses que levou para se recuperar lhe ensinaram lições sobre a dependência que devemos ter de Deus, algo que mudou sua vida completamente. Zwinglio continuou a pregar o que encontrava na Bíblia, mesmo quando o ensino era diferente dos rituais e das doutrinas da igreja. Essa situação chegou a seu ápice em 1522, quando alguns de seus paroquianos desafiaram as regras da igreja sobre comer carne durante a Quaresma. Zwinglio os apoiou pregando um sermão sobre a liberdade. O governo civil de Zurique aceitou a paz, mas ao fazê-lo, terminou por tomar a igreja nas próprias mãos. Logo no começo do ano seguinte, eles promoveram um debate público sobre assuntos de fé e de doutrina, em que a ideia de Zwinglio prevaleceu. Em 29 de janeiro de 1523, o conselho da cidade decretou que o senhor Eurico Zwinglio continue e prossiga, como antes, com a proclamação do Santo Evangelho e da pura e santa Escritura de acordo com sua capacidade. No decorrer de 2 anos, os debates continuaram e as reformas se expandiram. Sacerdotes e freiras poderiam se casar, imagens foram removidas das igrejas e, para firmar a ruptura final com a Igreja Católica, a missa foi substituída por um culto simples no qual a maior ênfase era dada à pregação. Zwinglio enfrentou oposição não apenas da Igreja Católica, mas também dos anabatistas, grupo mais radical de reformistas, que queriam ver as reformas em Zurique acontecer de forma mais rápida. Embora muitos reformadores concordassem entre si no sentido de que desejavam a fé mais bíblica, eles, muitas vezes, diferiam quanto ao real significado dessa fé mais bíblica e de como alcançá-la. Em 1529, Filipe, o conde de Hesse, reuniu Lutero e Zwinglio. Felipe queria que o movimento reformado fosse coeso com relação à questão militar, política e espiritual. Para esse fim, trouxe os 2 homens a Marburgo. Das 15 questões doutrinárias que discutiram, Zwinglio e Lutero concordaram em 14. A Eucaristia foi o ponto de discórdia. Zwinglio via esse ato como o recebimento espiritual do corpo de Cristo, ao passo que Lutero o via em termos mais concretos. O encontro que objetivava a união dos 2 grupos protestantes resultou, na verdade, em uma ruptura ainda maior. O movimento reformista de Zwinglio se espalhou principalmente na porção alemã da Suíça, chegando finalmente a Genebra, de língua francesa, e pavimentando o caminho para o trabalho de Calvino naquela região. Entretanto, Zwinglio ainda enfrentava a oposição católica nos cantões rurais, o que terminou por levá-lo a uma batalha. O clérigo que pregou contra os mercenários, uniu-se às tropas de Zurique como soldado, empunhando armas, e morreu em 11 de outubro de 1531, na Batalha de Capel. Seu corpo foi esquartejado e desonrado por seus inimigos. Um dos maiores ramos do protestantismo teve por fundador o francês João Calvino, de 1509 a 1564. A princípio encaminhado para a vida eclesiástica, Calvino se fez, depois, jurista e entusiasta cultor do humanismo. Abraçando as ideias da Reforma, pôs-se a pregá-las. Perseguido, deixou a França e refugiou-se na Suíça, onde publicou o livro As Institutas, em que excede as doutrinas de Lutero, rejeita o culto externo e ensina a predestinação dos homens à salvação ou à eterna condenação, indo totalmente em desencontro com a tese antibíblica do purgatório, criada pela Igreja Católica no ano 1000. Calvino fez de Genebra sua casa, onde se fixou, como a Roma do protestantismo. Nesta cidade fundou uma espécie de república teocrática e organizou sua igreja, que serviria de modelo aos protestantes da língua francesa. Formavam-se em Genebra os ministros que iam organizar as igrejas calvinistas da Holanda, Escócia, Inglaterra e França. Os partidários de Calvino na Escócia vieram a chamarem-se presbiterianos, na Inglaterra, puritanos, e na França, huguenotes. No século XVI, a Igreja Católica Romana estava passando por uma forte crise. Neste contexto, ganhou força o protestantismo e as novas mentalidades cristãs surgidas na Europa como, por exemplo, o calvinismo e o luteranismo. Para tentar barrar o avanço do protestantismo após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio para a cidade italiana de Trento.
No Concílio de Trento de 1545 a 1563, vários assuntos foram discutidos e várias ações entraram em execução. Principais decisões tomadas durante a Contra-Reforma foram: a retorno da Inquisição. Tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Milhares de protestantes, judeus e integrantes de outras religiões foram perseguidos e punidos pelo Tribunal do Santo Ofício. B. Index Librorum Prohibitorum, relação de livros contrários aos dogmas e ideias defendidas pela Igreja Católica. Os livros apreendidos foram queimados. Quem fosse pego com materiais deste tipo receberia punições severas. Vários escritores, muitos deles cientistas, foram presos e condenados por escreverem livros com ideias não aceitas pelos católicos. Era uma forma de barrar o avanço de outras doutrinas e manter o controle cultural nas mãos da Igreja Católica. C. Criação da Companhia de Jesus. Os integrantes desta companhia são os chamados jesuítas. Estes foram encaminhados aos continentes africano, americano e asiático. Tinham como objetivo principal transformar os nativos em novos católicos, através da catequese, ensino da língua portuguesa, doutrina católica e hábitos europeus. Os índios brasileiros foram catequizados por jesuítas exemplares como, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta Semara, 1977. 2.4 A Igreja Moderna. Nos últimos 3 séculos, nossa atenção será especialmente para as igrejas que nasceram da Reforma. Pouco depois da Reforma, apareceram 3 grupos diferentes na Igreja Inglesa, são eles: A. Os elementos romanistas que procuravam fazer amizade e nova união com Roma. B. O anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas moderadas estabelecidas no reinado de Henrique VIII. C. E o grupo protestante radical que desejava uma igreja igual às que se estabeleceram em Genebra e Escócia. Este último grupo ficou conhecido, cerca do ano de 1654, como os puritanos, e opunha-se de modo firme ao sistema anglicano na corte e por essa razão muitos de seus dirigentes foram exilados. Os puritanos também estavam divididos entre si. Uma parte mais radical era favorável à forma presbiteriana. A outra desejava a independência de cada grupo local, conhecidos como independentes ou congregacionais. Apesar dessas diferenças, continuavam como membros da Igreja Inglesa. Na luta entre Carlos I e o parlamento, os puritanos eram fortes defensores dos direitos populares. No início, o grupo presbiteriano predominava. Por ordem do parlamento, um concílio de ministros reunido em Westminster, em 1643, preparou a Confissão de Westminster e os 2 catecismos, considerados durante muito tempo como regra de fé por presbiterianos e congregacionais. Após a Revolução de 1688, os puritanos foram reconhecidos como dissidentes da Igreja da Inglaterra e conseguiram o direito de organizarem-se independentemente. Do movimento iniciado pelos puritanos surgiram 3 igrejas: a presbiteriana, a congregacional e a batista. O movimento wesleyano despertou clérigos e dissidentes para um novo poder na vida cristã. Também contribuiu para a formação de igrejas metodistas sob várias formas em muitos países. Na América do Norte, a Igreja Metodista conta com aproximadamente 11 milhões de membros. Nenhum dirigente na Igreja Cristã conseguiu tantos seguidores como João Wesley. A Igreja da Inglaterra, episcopal, foi o primeiro protestantismo a estabelecer-se na América do Norte. Em 1579 realizou-se um culto sob a direção de Sir Francis Drake, na Califórnia. O estabelecimento permanente da Igreja Inglesa data de 1607, na primeira colônia inglesa em Jamestown, na Virgínia. A Igreja da Inglaterra era a única forma de adoração reconhecida no início, na Virgínia e em outras colônias do Sul. Uma das maiores igrejas existentes na América do Norte é a Batista, a qual conta com mais de 20 milhões de membros. Seus princípios distintivos são 2. 1. O batismo deve ser ministrado somente àqueles que confessam sua fé em Cristo, portanto, as crianças não devem ser batizadas. 2. A única forma bíblica do batismo é a imersão do corpo na água, e não a aspersão ou derramamento. Os batistas são congregacionais em seu sistema de governo. Cada igreja local é independente de qualquer jurisdição externa, fixando suas próprias normas. Os batistas surgiram pouco depois da Reforma na Suíça, e espalharam-se rapidamente no norte da Alemanha e na Holanda. No princípio foram chamados anabatistas, porque batizavam novamente aqueles que já haviam sido batizados na infância. Na Inglaterra, a princípio, estavam unidos com os independentes ou congregacionais, mas pouco a pouco se tornaram um corpo independente.
Com efeito, a igreja de Redford, da qual João Bunyan era pastor, cerca do ano 1660, e que existe até hoje, considera-se tanto batista como congregacional. Na América do Norte, a denominação batista iniciou suas atividades com Roger Williams, clérigo da Igreja da Inglaterra expulso de Massachusetts porque se recusou a aceitar as regras e opiniões congregacionais. Roger fundou a colônia de Rhode Island em 1644. Ali todas as formas de adoração religiosa eram permitidas, e os membros de religiões perseguidas em outras partes eram bem-vindos. De Rhode Island, os batistas espalharam-se rapidamente por todo o continente. Depois da reforma iniciada por Lutero, as igrejas nacionais que se organizaram na Alemanha e nos países escandinavos tomaram o nome de luteranas. No início da história da colonização holandesa da Nova Amsterdã, hoje Nova York, desde 1623, chegaram os luteranos da Holanda. Em 1652, solicitaram licença para fundar uma igreja e contratar um pastor. Entretanto, as autoridades da Igreja Reformada da Holanda opuseram-se a esse desejo, e fizeram com que o primeiro-ministro luterano voltasse à Holanda, em 1657. Os cultos continuaram a ser realizados, embora não oficialmente. Contudo, em 1664, quando a Inglaterra conquistou Nova Amsterdã, os luteranos conseguiram liberdade de culto. Em 1638, alguns luteranos suecos estabeleceram-se próximo ao rio Delaware, e construíram a primeira igreja luterana na América do Norte, perto de Leves. Porém, a imigração sueca cessou até ao século seguinte. Em 1710, uma colônia de luteranos exilados do Palatinado, na Alemanha, estabeleceu a sua igreja em Nova York e na Pensilvânia. No século XVIII, os protestantes alemães e suecos emigraram para a América do Norte, aos milhares. Isso deu motivo à organização do primeiro sínodo luterano na cidade de Filadélfia, em 1748. Daí as igrejas luteranas cresceram, não só por causa da imigração, mas também pelo aumento natural, sendo que atualmente há aproximadamente 10 milhões de membros nas igrejas luteranas. Uma das primeiras igrejas presbiterianas dos Estados Unidos foi organizada em Snow Hill, Maryland, em 1648, pelo reverendo Francis McKemee, da Irlanda. McKemee e mais 6 ministros reuniram-se em Filadélfia em 1706 e uniram suas igrejas em um presbitério. Em 1716, as igrejas e seus ministros, tendo aumentado em número e bem penetrado em outras colônias, decidiram organizar-se em sínodo, dividido em 4 presbitérios incluindo 17 igrejas. As igrejas metodistas da América existem desde o ano de 1766, quando 2 pregadores wesleyanos locais, naturais da Irlanda, se transferiram para os Estados Unidos e começaram a realizar culto segundo a ordem metodista. Não se sabe ao certo se Felipe Embury realizou o primeiro culto em sua própria casa em Nova York ou se foi Roberto Strawbridge em Frederick County, Maryland. Esses 2 homens organizaram sociedades, e em 1768, Felipe Embury edificou uma capela na Rua João, onde funciona ainda uma igreja metodista episcopal. O número de metodistas norte-americanos cresceu. Por essa razão, em 1769, João Wesley enviou 2 missionários, Ricardo Broadman e Thomas Plymore, a fim de inspecionar a obra e cooperar na sua extensão. Outros pregadores, 7 ao todo, foram enviados da Inglaterra, dentre os quais se destacou Francisco Asbury, que chegou aos Estados Unidos em 1771. A primeira conferência metodista nas colônias foi realizada em 1773, presidida por Thomas Franklin. Porém, em razão do início da Guerra de Independência, todos os pregadores deixaram o país, exceto Asbury, e a maior parte do tempo, até que a paz foi assinada em 1783, ele esteve afastado. Quando o governo dos Estados Unidos foi reconhecido pela Grã-Bretanha, os metodistas da América do Norte alcançavam um número de 15 mil. Enquanto o avivamento pentecostal expandia-se e dominava a vida religiosa de Chicago, na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que fica a 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingren participou de uma convenção batista em Chicago que aceitou o movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também foi batizado com o Espírito Santo.
Ambos eram de origem sueca e membros da Igreja Batista em seu país, havendo emigrado para a América em épocas diferentes. Ali não somente tomaram conhecimento do avivamento pentecostal, mas receberam-no individualmente de modo glorioso. Posteriormente, já amigos, buscavam o Senhor e receberam dele a chamada missionária para o Brasil. Através de uma revelação divina, o lugar tinha sido mencionado: Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Era uma chamada de fé, pois para eles, era um lugar totalmente desconhecido. Gunnar Wingren e Daniel Berg despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiam. A quantia que lhes foi entregue só deu para a compra de 2 passagens até Nova York. Quando lá chegassem, eles não saberiam como conseguir dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Esse detalhe não os desanimou, nem os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus. Portanto, era da total responsabilidade de Deus fazer com que os recursos materiais inexistentes necessários à viagem surgissem. D. Berg e G. Wingren chegaram à grande metrópole Nova York sem conhecer ninguém, e sem dinheiro para continuar a viagem. Os 2 missionários caminhavam por uma das ruas da cidade, quando encontraram um negociante que conhecia o jovem Gunnar. Na noite anterior, enquanto em oração, aquele negociante sentia que devia certa quantia ao irmão Wingren. Pela manhã, aquele homem colocou a referida importância em um envelope para mandá-la pelo correio, mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os 2 enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe sua experiência e entregou-lhe o envelope. Quando o irmão Wingren abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. Assim, no dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren deixaram Nova York a bordo do navio Clemen com destino a Belém do Pará. No início do século XX, apesar da presença de imigrantes alemães e suíços de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais, nosso país era quase que totalmente católico. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os 2 missionários desembarcaram em Belém do Pará. Os missionários não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Em seguida, sentados num banco de praça, fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Seguindo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg hospedaram-se num modesto hotel, cuja diária total era de R$ 8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Wingren encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No dia seguinte foi procurá-lo, e contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Wingren estivessem até aquele momento ligados à Igreja Batista na América, as igrejas que aceitavam o avivamento permaneciam com o mesmo nome. Justus Nelson os acompanhou à Igreja Batista em Belém, e os apresentou ao responsável pelo trabalho, pastor Raimundo Nobre. E assim, os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém em visita ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender a falar o português. Passado um determinado tempo, eles já podiam falar português. Wingren continuou a estudar a língua enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de colportagem. A intensa vida de oração dos 2 jovens missionários chamou a atenção de muitas pessoas que os achavam fanáticos, mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência continuaram a pregar a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram na plenitude do evangelho que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo conforme Et 2.39.
Numa quinta-feira, 1h da manhã de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã começaria uma luta, pois na Igreja Batista, alguns dos irmãos creram, outros não. A igreja estava dividida. Tal foi o desconforto que os missionários e 18 simpatizantes foram expulsos daquela igreja batista, no dia 13 de junho de 1911. Na mesma noite da expulsão, ao chegarem à casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes 67, os irmãos resolveram se reunirem ali e nos próximos 3 meses de cultos dirigidos pelo missionário Wingren e pelo irmão Plácido. Daniel Berg pouco falava por ainda estar atrasado no aprendizado da língua. Nesse tempo, na casa da irmã Celina de Albuquerque, surge a necessidade de que o trabalho fosse organizado como igreja, o que se deu a 18 de junho de 1911, quando por deliberação unânime foi fundado a Assembleia de Deus no Brasil, tendo em Daniel Berg e Gunnar Wingren os primeiros pastores. O termo Assembleia de Deus dado à denominação não tem uma origem definida entre nós, entretanto sugere-se estarem ligadas às igrejas que na América do Norte professam a mesma doutrina e recebem a designação de Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Assim, desde esse tempo, o movimento pentecostal tomou conta do Brasil, se tornando o maior grupo de cristãos dentro da nação, fora da Igreja Católica, e segundo alguns sociólogos, em 2025, se continuar nesse ritmo de crescimento, os pentecostais atingirão a meta de 1 bilhão de crentes em todo o globo terrestre. E pensar que tudo começou com mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, et 1.8. O mais curioso é que confins da terra aqui neste texto, contextualizado no período onde Roma era o centro do universo. Se tratava da Espanha, Portugal ainda não existia. Para a glória do nome do Senhor, a profecia de Lucas foi além do esperado, além da Espanha, além dos confins da terra. O Brasil se tornou o maior difusor da mensagem pentecostal do mundo.